Na sequência, nós agora vamos dar a primeira noção sobre o cosseno, tá? Nós vamos trabalhar só com esse eixo x e nas aulas seguintes trabalharemos com o seno e depois também com a tangente, que será outro tópico à parte, tá? Então, antes de falar propriamente do cosseno, vamos ainda falar sobre algumas características aqui do círculo trigonométrico. Como eu disse, a medida aqui desse centro até aqui é uma unidade, certo? Uma unidade. Claro que exatamente a metade desse raio aqui, de 1, é meio. Então, está marcado meio aqui. Aí vocês podem observar que eu marquei aqui, ó, mais 2 pontos, né? Aqui, ó, o menos, se aqui é meio, aqui é menos meio. Eu marquei também dois valores aqui, que é muito utilizado aqui na trigonometria, tá? Então, que seria raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Logo mais vocês vão ver por que dessa, desse número tão maluco aqui, né? Tá. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7071, ou seja, 0,5 está aqui, 0,7071 está por aqui assim, tá? E raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,866. Então, é por aqui assim, já quase próximo do 1, tá? Da mesma forma, eu fiz essa marcação aqui também, simétrico, né? Olha, mais raiz de 2 sobre 2, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Mais raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então, eu joguei essas três medidas, tá? De cada lado aqui, para que vocês possam entender daqui a pouco o que significa essas medidas aqui. Bem, a maior parte, né, a maioria dos alunos sempre fala assim, cosseno de tanto é tanto. Mas o que quer dizer isso? Olha só, gente. Agora é hora de vocês terem a compreensão total aqui do que eu quero dizer. Cosseno de um número, ou de um ângulo qualquer, cosseno de um ângulo qualquer, é a medida da sombra que ela projeta aqui no eixo do cosseno. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou, por exemplo, aqui, ó, quando ele está no zero, qual é a sombra que ele projeta em cima do eixo do cosseno? Não é o próprio raio aqui, ó, tá certo? Olha aqui. Então, cosseno de zero mede 1, ou uma unidade. Lembra que eu falei? Então, quando o ponteiro está deitado aqui, eu digo cosseno de zero. Cosseno de zero mede 1. Tá? Então, essa é a primeira grande dica aqui. Tá? Por isso que o pessoal fala assim, mas cosseno de zero é 1, né? Mas por quê? Por causa disso aqui, olha. Então, se o ponteiro está deitado aqui no próprio eixo do cosseno, então a sombra, vamos dizer assim, a projeção que ela faz no eixo do cosseno é exatamente a medida do raio, que é 1. Então, por isso que eu falo, cosseno de zero é 1. Logo mais, depois a gente monta essa tabelinha, ok? Bom, caminhando aqui, olha só. Veja que eu estou trabalhando só com cosseno agora, hein? Aqui, o ponteiro para 90 graus. Eu pergunto para vocês, se alguém perguntar qual é o cosseno de 90 graus, observe aqui, ele está bem aqui no meio. Ele vai projetar alguma sombra, alguma coisa aqui no eixo do cosseno? Não, porque olha, a única projeção que ele vai ter é aqui, ó, no zero. Então, eu posso dizer que cosseno de 90 graus é zero. Entendido, gente? Olha só. Veja a pergunta, ó, cosseno de 90 graus. Cosseno seria aqui. 90 graus está aqui. Aí você olha, bom, qual é a projeção do ponteiro nesse momento? O ponteiro nesse momento não tem nenhuma projeção a não ser no próprio, no próprio centro aqui, na própria origem, correto? Ok? Então vamos lá. Ponteiro caminhando agora
aqui e para aqui no 180 graus. Pergunta: qual é a medida do cosseno de 180 graus? Como ela está exatamente deitada aqui sobre o eixo dos cossenos, a projeção que ela faz em cima do eixo aqui, né, a sombra, vamos dizer assim, é exatamente essa medida aqui. Mas quanto mede isso aqui? -1, não é isso? Tá? Então, eu posso cravar aqui que cosseno de 180 é igual a -1. Gente, não há necessidade de decorar isso aqui, porque se você memorizar, né, mentalizar esse círculo trigonométrico, vai te ajudar muito. Tá? Não há necessidade de você ficar desenhando toda hora. Mas no início dos estudos, eu recomendo sempre que vocês façam um esqueminha assim, né, do círculo, que fica mais fácil da compreensão disso aí. Continuando. Ponteiro vem. Eu estou escolhendo agora só os pontos básicos aqui, tá? Depois eu vou partir para outros ângulos aí quebrados. Ponto. Parei aqui no 270 graus. Ou seja, olha só. O ponteiro percorreu 270 graus partindo do eixo aqui, ó. Esse lado de cá, tá? Parou aqui. De novo a pergunta. Se eu perguntar pelo cosseno de 270 graus, primeira coisa, você vai olhar aqui no eixo do cosseno. Depois você vai olhar para o ângulo. E o ponteiro está parado onde? Está parado aqui. Tem alguma coisa, alguma projeção de sombra aqui no eixo do cosseno? Não. A única projeção que ele vai estar exatamente aqui no zero, aqui no centro, né? Tá certo? Então, também eu digo que cosseno de 270 graus é zero, ou mede zero. Ok? Então vamos lá, terminando o passeio aqui. Parou aqui. Ponto. De novo. Só que aqui é o mesmo que zero, o mesmo que 360 graus. Então eu completei uma volta. Eu pergunto, cosseno de 360 graus, quanto é? Bom, é a própria medida aqui, daqui até aqui, conforme tinha feito aqui no 0 graus. Ou seja, cosseno de 0 graus é igual ao cosseno de 360 graus. Porque em ambos os casos, o ponteirinho está parado no mesmo local. Não é isso? Como ele está parado exatamente em cima do eixo do cosseno, e como eu sei que esse ponteiro só tem mede 1 e o raio também mede 1, então cosseno de 360 igual a 1. Pessoal, entendido? Tá? Quem não tiver entendido aí, por algum motivo, por favor, voltem, né, o vídeo e procurem reassistir. Caso, mesmo assim, não tenha entendido, então, por favor, escrevam aí nos comentários abaixo. Tá certo? Então, vamos prosseguir agora para outros ângulos, tá? Agora sim começa um pouquinho complicado, porém, eu acho que vocês vão entender com facilidade, desde que tenham entendido essa primeira explicação aqui que eu dei sobre as noções de cosseno, ok?